Meu nome é Geraldo Sebastião de Souza, nasci em Carmo do Paranaíba. Hoje eu estou com 84 anos. Eu vim para cá em 68, vim para estudar, me formei em 75. Quando eu vim para Uberaba, eu não era dentista formado, eu era dentista prático. A finalidade da minha mudança para Uberaba foi para mim fazer faculdade. E logo chegando imediato, eu ingressei na escola de Madureza, fiz Madureza e fiz faculdade, me formei em 75. Minha dificuldade é porque a família era muito grande, tinha 8 filhos, mas eu continuei, mesmo sendo dentista prático, eu continuei trabalhando. Eu mantinha minha despesa, foi trabalhando em odontologia, mas sem formar. Foram várias. A maior realização minha foi conseguir formar, né? Porque sem formar, hoje não tinha outra solução a não ser formar. A realização total foi, a primeira realização foi a formatura. Depois veio várias, porque depois de formado, a gente já melhorou a situação e veio tudo veio dando certo, né? Foi por uma coincidência. A gente morava na roça, eu era menino, rapazinho dos 8 anos, a minha mãe, meu tio era dentista, prático também, trabalhava na zona rural, e ela me perguntou, meu tio, se ele me ensinava a profissão. E ele concordou. De imediato eu comecei a praticar com ele na zona rural. E trabalhei dos 8 anos prático, de fazenda em fazenda. E naquela época, a dificuldade que a gente tinha também, que não tinha energia. A gente, o pedal, o motor é tocado a pedal, igual uma máquina de costura. Então, essa era uma dificuldade naquela época. Eu transportava o meu consultório no lombo de um animal, de um cavalo, porque não tinha nem estrada da carreira, não tinha uma estrada que desse certo, muito menos automóvel. Então as dificuldades nessa parte aí era muito difícil. Eram as dificuldades que a gente tinha, né? O meu tio, ele era dentista prático, né? Também. E me ensinou. A gente trabalhava, quando tinha meus pacientes, eu atendia, depois de um determinado tempo, ele achou que eu já tinha condições de exercer por conta própria, né? Hoje eu faço de tudo. Eu sou protético também, porque o dentista prático, de um modo geral, ele pratica em tudo. Além na clínica, pratica também na parte de laboratório, né? E eu faço de tudo um pouco, né? Aí eu faço no consultório. Sou clínico geral. Eu faço quase de tudo, né? Eu já fiz curso de implantes, mas não pus em prática. A gente tem uma convivência muito boa. Você vê, eu já estou repetindo, são 8 filhos, 26 netos, 7 bisnetos, e melhor é praticamente impossível o meu relacionamento com a minha família. Foi há muitos anos, não anda longe de 100 anos, não.
Eu conheci ela, eu trabalhando na zona rural, numa fazenda perto da casa dela, né? E ela foi tratar de dente comigo, então eu achei ela bonita. Quando ela sentada na cadeira, eu pensei, puxa vida, mas vai ser bonita, né? E que ela é bonita, ainda é bonita até hoje, não é? E fiquei gostando dela, e em uns 30 dias depois, eu já pedi o casamento. E como era na Semana Santa, se não fosse isso, nós tínhamos casado até antes, mas casei numa segunda-feira, às 7 horas da manhã. A festa foi na roça, tinha foguete, morreu vaca lá. Foi uma senhora festa, na zona rural, na fazenda do meu sogro. Eu não senti o peso de... Era 9 filhos, eu perdi uma menina com 7 anos. Agora, eu não senti o peso, não senti dificuldade em criar meus filhos. Tanto que na época que eu vim, eu tinha alguma coisinha lá na minha terra, tinha uma casa, tinha um sítiozinho, mudei para aqui. Quando eu terminei a faculdade, eu terminei minha casa, que é um sobradinho, relativamente bom, e terminei a faculdade, comprei um carro novo. Então, quer dizer que não foi difícil. Naquela época, eu ganhava muito dinheiro. Porque a população de Uberaba era pequena, mas tinha poucos dentistas. E logo que eu cheguei, os primeiros pacientes que eu estive, que apareceu no meu consultório, eu gosto de contar essa história, porque quando eu fui perseguido, tinha um delegado, que quando eu fui intimado para ir lá, tinha um delegado, um senhor de cor, e achou que falou que aquilo não podia acontecer, a pessoa ser proibida de trabalhar e tal. Me tratou com muita delicadeza. Nós éramos 4 dentistas. E depois que eu mudei para Uberaba, chegando aqui, uma das primeiras pessoas que apareceu no meu consultório foi Dona Efigênia, esposa do coronel Wilson, aquele delegado que me atendeu lá em Carmo do Paranaíba. Então, foi assim uma coisa até interessante, né? Porque ele me atendeu lá como dentista prático, né? E eu vim para cá também como dentista prático. Quando ela atendia, era dentista prático. Depois que eu me formei, eu continuo atendendo a família do senhor coronel Wilson. Me considero uma pessoa muito simples e levo minha atividade no consultório. Eu trabalho segunda, terça, quarta e quinta no consultório. Na quinta-feira eu vou para o sítio. Eu tenho um sítio na comunidade da Serrinha, e lá eu faço de tudo. Eu sou um peão lá. Lá eu faço de tudo. Mexo com trator, eu já movimentei muito a parte de leite, para tirar leite. Eu não tirava leite, mas tinha os vaqueiros que tiravam leite, né? E dedico muito a parte... Hoje eu não mexo com gado, mas eu dedico muito a minha vida mexendo, plantando, colhendo e fazendo as minhas as coisinhas. Faço coisas assim, comidas diferentes. Eu fico inventando coisas. Faço até faca. Nessa parte aí eu já trabalhei muito. Quando eu mudei para aqui, era uma cidade era pequena.
lá no meu bairro tinha muita pobreza e eu participei muito daquelas, na parte de filantropia, a gente cuidava muito dos pobres, ia na casa deles, cuidava dos pobres, e foi numa época que a fábrica, um abatedor de frangos, não me lembro o nome do abatedor na época, né? Eles vendiam, o frango era quase de graça. Eu comprava aqueles frangos e eu tinha uma Vemaguete, uma peruazinha da Vemag. Eu enchia essa perua de pescoço de frango, e pé de frango e pescoço de frango. E tinha o dia certo de fazer essa distribuição. Eu ia na casa das pessoas, da casa dos pobres, e levava para eles, tanto que um dia me xingaram de pescoço de frango, porque o menino pegou uma quantidade de frango lá que eu achava que era o suficiente. Ele levou na casa dele, trouxe o caldeirão ainda sujo de pescoço de frango e queria ganhar mais. Eu falei, você já ganhou. Eu não ganhei. Ganhou, não ganhou. Aí ele saiu me xingando. Ô, pescoço de frango, cabeça de frango. Então, eu tinha muito a gente participava, alugava casa para as pessoas que não podia, né? A gente era coisa pequena, a gente também não tinha como, né? Mas a gente assumia muito essa parte aí de ajudar os pobres, e me ajudou muito. Eu fui mais o beneficiado do que os pobres. Naquele tempo, a gente era muito alunos, né? E eu fui muito querido com a turma, porque como eu já tinha prática de muitos anos de profissão, eu fiz muita amizade entre os meus colegas. Eu ensinava para eles, ensinava próteses, solda de ouro, aquela parte prática que hoje até acho que nem os protéticos, quase algum protético eu acredito que nem usa mais, mas naquele tempo era aquele sistema. Eu passava para os meus colegas, ajudei eles muitos. Tem uns que falam que... Tem uma colega minha que mora em São Paulo. Uma vez ela numa festa de aniversário, ela me apresentou para os amigos delas que vieram de São Paulo, e naquela conversa ali ela falou, eu devo a minha profissão ao Sr. Geraldo. O que eu sei de odontologia foi o Sr. Geraldo que me ensinou. Então com isso eu fiz muita amizade. Lá dentro da faculdade, eu tinha eu e meu tio que me ensinou, que ele também passou, futuramente ele passou a fazer, ele fez faculdade também junto comigo. E a gente tinha muita amizade. O Boanerges? Sim. O Boanerges, ele tinha um sítio no distrito de Carmo do Paranaíba. Não sei se posso dizer, hoje acho que é distrito, mas naquele tempo ele tinha uma fazendinha lá e ele tinha 6 filhos. Um jeito novo, uma pessoa nova, e com 32 anos ele faleceu. E esses meninos, o mais novo tinha 2 anos. Quando eu fui na missa de 30º dia, eu fui na missa de 30º dia, lá em Carmo do Paranaíba. Achei que aquele povo não deveria ficar naquele lugar, porque o ambiente lá naquela época não era um ambiente para uma viúva com 6 filhos. Então eu perguntei a ela se ela toparia mudar para Uberaba, vender as coisas deles, mudar para Uberaba. Ela me disse, compadre Geraldo, você faz de mim o que você achar que é melhor. Aí eu tomei a decisão de trazer ela. Perguntei, você topa mudar para Uberaba? Ela falou assim, eu topo. Vocês fazem de mim o que vocês acham que é melhor. Eu trouxe ela para Uberaba, aluguei uma casa
pus ela morando numa casa e mandei vender, ela tinha um gadinho. Esse gadinho deu para comprar 2 terrenos. Eu comprei um terreno, o outro terreno eu fiz uma casa, foi 2 terrenos. Num dos terrenos eu fiz uma casa. E os meninos foram crescendo, o mais velho tinha 15 anos, o Zé Wilson. Eu arrumei emprego para ele na Dental Leader. E lá ele ficou até quando ele interessou sair de lá, que ele passou num concurso no Correio e continuou lá até hoje. E os meninos foram crescendo, estudando, estão todo mundo bem, todo mundo tem seu carro novo, todo mundo tem sua casa nova, então todo mundo bem, muito bem. Eles me consideram como um pai, né? Porque na administração eu usei a minha administração cuidando deles, né? E eu tinha construindo também a minha construção e ao mesmo tempo construindo para eles. E eles hoje estão todo mundo bem, todo mundo formado, todo mundo muito bem de vida. A fitoterapia, toda a vida eu gostei de fitoterapia. E eu fiz vários cursos, até uns 30 anos eu fiz um curso em São Paulo, e eu olho isso aí com muito carinho, a fitoterapia, né? Então, as coisas que eu aprendi, eu coloco em prática. Isso aí é um campo bastante vasto, e eu gosto muito, eu dediquei muito e dedico isso até hoje. A profissão me deu tudo, e eu gosto da profissão gosto tanto da minha profissão, que quando eu posso, às vezes estou cansado, já não estou aguentando mais de canseira, entro no consultório, o primeiro paciente que senta no meu consultório, eu fico hipnotizado. Aí acaba a canseira, pode ir 2, 3 horas, eu não sinto nada. Posso ficar o dia inteirinho, às vezes trabalho, no início da minha profissão, eu trabalhava o horário de começar era o dia clareando. Dia clareando, eu começava a trabalhar, porque a casa já estava cheia. E trabalhava o dia todo, não fazia aquilo do almoço, trabalhava até as 10 horas na boca dos pacientes. E depois que os pacientes iam embora, eu ia fazer dentadura até muitas vezes, 2 horas da madrugada, os galos estavam cantando, e eu estava fazendo dentadura, fazendo as minhas próteses, né? Então, a profissão é tudo para mim. Eu sem a profissão, eu já deveria ter parado, porque eu aposentei tem mais de 20 anos, né? Eu estou com 84 anos. Eu poderia ter parado, mas eu gosto tanto da profissão que eu trabalho até hoje. Enquanto eu der conta, eu quero continuar trabalhando, porque a profissão é a minha vida.